Mas eu não sei nem como é que eu faço não, cara. Do nada fica grande aqui para mim. Eu acho que é quando você fala, não é não? Quando você fala, aparece você maior. Não sei, não presta essa tela aí do RNP, não. Deixa ela que vai dar uma mensagem para você. A hora que eu botar a apresentação, se eu tiver que botar a apresentação, aí vai sumir para mim tudo, some para mim tudo, entendeu? Some tudo, eu fico só vendo a apresentação. Aí eu vou precisar que você, às vezes, fale comigo, me pare, né? Ou... Pode deixar. Entendeu? Você pode Aí já está gravando já. Ele deu um erro ontem com isso, e você fechou essa telinha aí antes dele fazer a conexão? Cara, eu acho que a gente pode já começar. De Marcelo, o que você quiser aí. Ele tem que fechar o áudio dele. Caso... O ideal seria outra pessoa projetar, isso aí. Pois é, mas... Tá ok, já? Quem poderia projetar? Só se fosse o próprio Marcelo, né? Oi, tá pronto aí? Tá pronto. Tá pronto. Aí, quando eu quiser projetar, eu passo para a apresentação. É isso, Marcelo? Tá tudo certo, é isso? Não, aí você vai falar comigo assim, eu vou projetar agora para vocês, aí eu já abro aqui. Entendi. Aí você bota em tela cheia, ok? Porque eu vou precisar, pelo menos assim, umas 3 ou 4 vezes, botar na apresentação e voltar e tirar da apresentação, entendeu? Não tem problema não, né? Não, tudo bem. Aí você vai falar assim, vou voltar com o Franz, que aí eu mudo a tela aqui. Entendi. Eu vou voltar com o Bruno, entendeu? Tá, eu posso deixar do jeito que está aqui, porque eu estou com o modo de apresentação ligado, direto, né? Eu só não estou com a tela do slide, certo? Você está com a tela... Então, dá um Alt Tab para eu ver aí. Ó, tá vendo? Isso, perfeito. Mas ele não está vendo nada. Aí, quando você mudar... Quando você... O Franz, você vai falar para mim assim... Você sempre, quando for sair da tela, ou você fala, vou sair da tela aqui, ou vou chamar o Bruno, entendeu? Tá, beleza. Posso botar? Pode botar. Vocês contam aí uns 5 segundos e começam a falar aí, hein? Ouviu, Rudes? Conta 5 segundos e o Rudes começa a falar. Tá ouvindo, valeu. Quando eu falar, ok. Calma aí. Foi! Pessoal, boa noite. Hoje nós estamos começando a nossa 10ª palestra com os professores Bruno Jardim e Franz Borges. Haja paciência, o impacto das fake news na ciência. O professor Franz Borges, ele é do Instituto Federal Fluminense Campus Centro, bacharel em Ciências Biológicas pela UENF, com complementação pedagógica pelas Faculdades Integradas de Goiás, mestre em Biociências e Biotecnologia e doutor em Ciências Naturais pela UENF. As principais linhas de pesquisa são em educação, em saúde e no estudo de morte celular programada do tipo 1, apoptose, em linhagens de células neoplásicas induzida com compostos de coordenação. Atualmente é professor efetivo do IFE Campus Centro, atuando no curso de licenciatura em Ciências da Natureza, onde é coordenador adjunto na área de Biologia e ministra as disciplinas de Diversidade dos Seres Vivos, Histologia e Fisiologia Humana. Também é coordenador do institucional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID-IFE, desde 2017. Já o professor Bruno de Castro Jardim, do IFE Campus Itapiruna, IFE Campus Itapiruna, possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Biociências e Biotecnologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, UENF. Professor do Instituto Federal Fluminense, atuando nas áreas de divulgação científica e ciências biológicas. Vamos lá para a nossa palestra. Boa noite, obrigado, Hudson. Boa noite a todos. Boa noite aos professores que estão aí, aos alunos, ex-alunos, alunos do IFE, alunos de outras instituições, todos que estão presentes. Obrigado aí pela presença massiva aí, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre ciência. Queria muito agradecer ao CA, né, o nome do Hudson aí, e agradecer bastante ao Bruno por ter aceitado o convite, tá, para a gente conversar um pouquinho sobre
fake news na ciência, o impacto que essas fake news têm na ciência, e aí a gente também acaba falando sobre outros assuntos, né, como a alfabetização científica, dando alguns conselhos aí para vocês também, sobre como não cair nessas fake news e explicar um pouquinho também o que a ciência diz do porquê que a gente acredita em fake news. Eu acho importante também a gente discutir esse ponto. Então, Bruno, obrigado pela sua presença aí. Eu escolhi você porque eu sei o quanto você é apaixonado por ciência também, como eu, e pelo método científico, principalmente, né? Então, queria agradecer e passo a palavra para você fazer isso. O Franz, eu que agradeço aí pelo convite, agradeço o curso como um todo por me acolher aqui nessa live de hoje, e obrigado mesmo pela apresentação. Você falou, é verdade, sou apaixonado pela ciência, sempre estudo bastante, né? Sou um discípulo de Carl Sagan, né? Então, o método científico, né? Eu costumo muito, hoje eu falei com você, né, Franz, aquela frase do Carl Sagan sobre as evidências, né? Que nós precisamos de evidência. Quanto mais a gente enxerga ou nos apresenta alguma questão mirabolante, as evidências também têm que ser mirabolantes, têm que ser grandiosas. É verdade. Isso aí. Então, Franz, você pode puxar o assunto aí. Oi? A frase, se eu não me engano, alegações extraordinárias necessitam de evidências extraordinárias. Eu sempre penso isso no meu dia a dia, né? Sempre considero o seguinte, que a ciência, ela é mais do que um corpo de conhecimento, né? Ela é um modo de vida, é o modo como você vive. Isso que é interiorizar a ciência em si. É isso que a gente deveria, ou a gente aprende na universidade. Como encarar a ciência no nosso dia a dia. E uma coisa que eu sempre tento levar para os meus alunos, hoje eu dou aula no campus Itaperuna, lá dou aula para o curso integrado, então sempre converso isso com os meus alunos, que eu acho que é uma experiência libertadora. Mas aí, Franz, você pode ficar à vontade para a gente começar a nossa conversa aí. Eu queria até que, na verdade, fosse mais ou menos isso mesmo, tá? A gente fizesse aqui um formato diferente, a gente vai mostrar alguns slides, tá, pessoal? Mas é mais para ilustrar algumas coisas e para interagir com vocês também. Eu sempre gosto de uma palestra mais interativa, só assim no presencial. Eu queria manter esse formato também aqui à distância. Então, assim, eu acho, Bruno, que a gente podia começar conversando aqui e tal, e a primeira coisa que a gente podia definir, para deixar claro para as pessoas, é o que é fake news, né? Eu acho que pelo menos 4 coisas que a gente podia conceituar aqui, para o pessoal já entender do que a gente está falando. Fake news, pseudociência, pelo menos o conceito disso, né? Porque acaba a gente colocando tudo no mesmo pacote, né? Fake news, pseudociência, negacionismo e a pós-verdade, né? Que a pós-verdade, inclusive, hoje a principal fonte de fake news é a pós-verdade. É uma maneira bonita de você chamar uma coisa de mentira, né? É uma mentira, né? Exatamente, mentira. Aí você quer Não, eu acho que você pode falar aí, você pode começar aí, conta aí pra gente da onde que nascem, do que eles se alimentam, onde eles sobrevivem. Então, eu queria até agora jogar aqui um pouco a apresentação, para mostrar um slide, até com uma frase, também é outra coisa que a gente não combinou muito disso aqui não, tá, gente? Uma coisa que eu e o Bruno temos em comum é a gente conseguir citar algumas frases de alguns pensadores ou cientistas que acabaram impactando o nosso modo de ver a ciência, de pensar, né? Eu acho que, se eu não me engano, é essa que você falou também aí, Bruno, do seu modo de vida, acho que também é do Carl Sagan, né? Do Carl Sagan. Eu leio bastante Carl Sagan. Às vezes até me confundo a minha vida com a leitura dele, né? De tanto que eu leio coisas do Carl Sagan. É verdade, eu leio bastante Carl Sagan também. Uma outra coisa, antes da gente continuar, eu ia pedir só ao Hudson para checar aí a questão do chat, porque eu ainda estou aqui permitindo as pessoas entrarem aqui na sala e vou ficar olhando um pouco o chat dessa vez, tá, Ruth? Então, eu peço que no final, quando tiver perguntas, ou até mesmo aqui no meio, como é um bate-papo, se tiver alguma pergunta, tá? Valeu aí, você está checando aí. Então, eu vou passar aqui para o slide, só para vocês verem uma frase também de um pensador que eu gosto, tá? É um filósofo, escritor francês, escreve sobre filosofia da ciência, que é o Bruno Latour,
e embaixo dessa frase tá essas 4 palavras aí que eu falei com vocês aqui, tá? Então, deixa eu passar aqui, jogar a apresentação aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Sim, França, está aparecendo. Apareceu para vocês aí, então. Essa aí é a frase que eu falei com vocês, eu quero do Bruno Latour, tá? O objetivo da ciência não é produzir verdades indiscutíveis, mas discutíveis, tá? Eu começo com essa frase aqui só para deixar claro uma coisa. Cientista não é aquele que vai ficar dono da verdade, tudo que ele diz é verdadeiro e é uma coisa indiscutível. Não, é pelo contrário. Um cientista é aquele que segue o método científico, que anda com o método científico debaixo do braço, ele produz verdades discutíveis, verdades passíveis de serem discutíveis, testadas e, né, redefinidas, vamos dizer assim. Tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui, para eu poder definir esses 4 termos aqui e não criar nenhum mal entendimento, como se o cientista fosse o dono completo, absoluto da verdade. Tá? A ciência não é a única forma da gente enxergar o mundo, tá? Mas talvez seja a melhor que nós temos hoje em dia. Então, inclusive, Franz, a ciência se baseia em hipóteses refutáveis. Se você apresentar uma hipótese que ela não possa ser refutável, né, ele já parte para outra coisa que não é ciência. Né? Então, ele tem que ter um mecanismo de verificação. Se ele não permite esse mecanismo, a gente não tem como discutir ciência mais. Aí já parte para um dogma, que não é o caso da ciência, né, que ela não é dogmática. Exatamente. E aproveitando até essa questão sua aí, isso entra muito num dos termos, um desses 4 termos que está aqui, que é a pseudociência. Tá? Então, esse slide aqui mostra essas 4 palavras aí, e uma delas é isso que o Bruno está falando. Pseudociência, ela não se encaixa como ciência, apesar de se passar por ciência. Ela veste uma roupagem de científica, mas ela não atende ao método. Tá? Então, um exemplo aqui de pseudociência, o design inteligente. Tá? O design inteligente se veste da roupagem científica, não, a gente é ciência e tal, mas você não consegue aplicar o método no design inteligente, você não consegue testar para saber se é verdade ou não. Tá? Então, a gente chama isso aí de pseudociência. Eu poderia citar outros aqui, mas a gente vai entrar num lado muito polêmico do negócio. Ô, Franz, se você topar, um dia a gente podia se encontrar aqui para conversar somente de pseudociência. Seria um encontro espinhoso, bastante espinhoso, mas a gente tem que conversar sobre isso. Temos que conversar sobre isso, né? Com certeza, é preciso falar sobre isso, entendeu? Então, assim, eu vou até evitar de citar aqui agora algumas, né? Depois, aí durante a conversa, eu posso até citar algumas. Mas eu vou evitar nesse início agora para a gente não gerar tanto polêmica, então estou citando o design inteligente, que talvez seja menos polêmica das pseudociências, talvez seja o design inteligente. Tá? Então, ela veste uma roupagem de ciência. E aí, muita coisa pode passar como fake news. Tá? A fake news, tá aqui que a gente mais fala, é a notícia falsa. Tá? A notícia falsa, ela pode ser totalmente falsa, ela pode ser parcialmente falsa, ela pode conter informações verdadeiras, mas parte dela ser falsa. Tá? Então, é a mais clássica, o termo mais clássico, né, que a gente escuta. E muito da fake news surge da pós-verdade. Tá? Como eu falei, é um termo que a gente maqueia aí a mentira. Mas o que é a pós-verdade? É quando você cria um argumento né, onde ele é mais importante do que a verdade em si. Você cria um ponto de vista, e esse ponto de vista, que às vezes não é baseado em nada, é só no que você acha, ele é mais importante do que a verdade. Surgiu muito por uma questão política, tá? E a gente extrapola a pós-verdade para as outras áreas. Vou mostrar um exemplo que vai ficar mais claro para vocês. E o negacionismo é quando você cria informações falsas negando aquilo que já está bem estabelecido. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você nega a eficácia das vacinas. Não, as vacinas não funcionam. Você, então, é um negacionista. Aquecimento global, né? Aquecimento global. O aquecimento global é antropomórfico, tá? Porque o mundo está aquecendo, a gente sabe disso, mas tem gente que nega a participação da humanidade nesse aquecimento, tá? Então, isso é um negacionismo. Isso também produz notícias falsas. Então, negacionismo, pseudociência e pós-verdade acabam produzindo muitas fake news, tá? E aí, só para exemplificar, no próximo slide aqui, depois eu vou voltar aqui e vou tirar ele, para aceitar as pessoas que estão entrando na sala aqui. Então, aqui nesse slide, eu estou mostrando aí só para a gente exemplificar o que é a pós-verdade. O que é a verdade? Penso, logo existo. Isso é verdade, né?
E a pós-verdade? Acredito, logo eu estou certo. Então, é o que a gente vê muito por aí, né? Não, eu acredito que isso seja assim, ué. Eu vi lá, o fulano falou que é isso, então eu acredito nisso, então eu estou certo. Tá? Então, isso é mais importante do que a verdade em si, né? Então, eu também estava conversando com o Bruno há pouco tempo, e até citei, né, para ele aqui uma outra frase de um outro pensador, um escritor russo, né, um dos mestres da ficção científica, que é o Isaac Asimov, né? E ele diz o seguinte: o anti-intelectualismo tem sido uma ameaça, né, constante, se insinuando na nossa vida política e cultural, alimentado pela falsa noção de que a democracia significa que a minha ignorância é tão boa quanto o seu conhecimento. Então, hoje, as pessoas leem ali um minutinho no WhatsApp, aquela correntezinha do WhatsApp. Bom, eu acredito nisso, então isso é verdade. Então, não tem a verdade. Tem a sua verdade e tem a minha verdade. Isso que é a pós-verdade, né? É a relativização da verdade, certo? Então, você quer comentar mais uma coisa, Bruno? Vou voltar aqui. Não, até mesmo o conceito de fake news é um conceito meio estranho, né? Porque quando a gente fala de notícia falsa, a gente está sendo até meio contraditório, até porque a notícia não era para ser falsa. Notícia é notícia. Né? O ideal, talvez, seríamos usar o termo desinformação, mas esse termo fake news, ele cresceu tanto, né? Então ele já é um termo que significa notícias falsas, que nem era para existir esse termo, era desinformação. Mas é isso mesmo. Pode ir. E a ciência, ela trabalha com uma metodologia, né? Então, às vezes, ela produz verdades, né? E ela trabalha com método, deixa eu voltar aqui, ó. Ela trabalha com método, então, isso é um resumo do processo científico, ó, observação, né? Você vai observar um fenômeno, tá? Você vai se questionar sobre esse fenômeno, né? Sobre como ele acontece, vai criar uma hipótese, você vai fazer uma previsão em cima dessa hipótese, vai testar essa previsão e vai obter um resultado. Pode ser aquilo que você estava pensando que ia acontecer ou não, tá? E aí você repete esse processo. Esse é um resumo muito cru, assim, do método científico. E aí, ele pode produzir verdades inconvenientes, tá? O cientista que aplica o método acima do seu ponto de vista, que é o correto, ele pode produzir verdades inconvenientes até para ele mesmo, tá? Mas ele tem que ser fiel ao método. Então, isso acontece muitas vezes, tá? Então, muita gente prefere lá as mentiras confortáveis e que vão ali acalentar o seu ponto de vista do que verdades inconvenientes, tá? Quer comentar alguma coisa, Bruno? Deixa eu só voltar. Oi? Eu vou tirar a apresentação rapidinho, só para voltar para a sala aqui, para aceitar as pessoas. Não, enquanto isso, eu falo aqui um pouco aqui sobre o que você está apresentando. Inclusive, até mesmo esses experimentos que são feitos para testar essa hipótese, né? Porque essas hipóteses, elas, como eu já disse antes, ela tem que ser testável, ele tem que ter mecanismos de teste. Se você tiver uma hipótese que você não consegue testar, né? Aí isso já não faz parte do método científico. E outra coisa, esses experimentos que você criou ali, ou que você pensou para testar a sua hipótese, ela tem que ser reproduzível. Se o Franz for fazer no Campo Centro esse teste, eu tenho que pegar o mesmo experimento que ele fez no Campo Centro, repetir aqui no campus Itaperuna, e ele tem que chegar num resultado igual ou muito parecido. Aí ele tem que ser reproduzível. Porque se um pesquisador ele faz um experimento e fala, não, mas aqui funcionou, ele tem que funcionar, né, no mundo todo. Não é? A gente tem a mesma gravidade, os mesmos aspectos que estão ali no artigo. Isso é uma questão importante também, a reproduzibilidade dos experimentos, dos testes de falsibilidade das hipóteses. E muitas vezes ele pode dar um resultado que você não estava esperando, que você não gosta, que você não vai gostar. E aí você não pode maquiar aquele dado, criar uma falsidade a partir daquele dado que você obteve. Né? Você tem que Franz, e a gente aprendeu lá na UENF também, lá nos nossos experimentos. Eu trabalhava num laboratório, num andar debaixo do Franz. De vez em quando eu ia lá conversar com o Franz, mostrar alguns experimentos, testar algumas coisas lá. Quando você tem um resultado negativo, ele também é um resultado, não é? Ele é um resultado que mostra que aquele teste de hipótese que você criou, que você imaginou, ele não é coerente. Aí você tem que fazer o quê? Ou mudar o seu teste de hipótese, ou mudar a sua própria hipótese.
Né? Você tem que testar outros parâmetros. Exatamente. Agora, Bruno, agora que a gente apresentou, que eu apresentei aqui a definição, né, as definições de fake news, de pseudociência, de pós-verdade, que é muito importante para a produção de fake news. E aí, antes de entrar no impacto propriamente dito, impacto negativo que isso tem na ciência, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre por que a gente acredita em fake news, por que é tão fácil. Aí, antes de você me responder, por que você acha que a gente acredita, eu queria só te apresentar uns dados, apresentar para as pessoas aqui, né, que estão assistindo aqui, uns dados. Por exemplo, saiu um estudo em 2018, né, um estudo na Science, um estudo publicado pelo MIT, lá dos Estados Unidos, que notícias falsas são 70% mais compartilhadas do que notícias verdadeiras. Olha só, né? Provavelmente porque a notícia falsa ela tem ali um chamariz para ela, né? E uma informação, às vezes, muito extraordinária, como a gente está falando aqui. E isso faz com que elas sejam compartilhadas mais vezes. E um outro estudo da instituição Ipsos, que, se eu não me engano, é uma instituição mexicana, ela fez um estudo sobre fake news, sobre pós-verdade e tal, em vários países, tá? E vou dar só para vocês aqui 5 números, os 5 piores países de baixo para cima, tá? Começando pelo melhorzinho deles, que acreditam mais em fake news. China, com 56% da população, às vezes compartilhando fake news. Peruanos e espanhóis, com 57%, né, pessoas que já compartilharam algum tipo de fake news, ou pós-verdade, ou pseudociência. Árabes e sul-coreanos, 58%. E adivinha que é o país que mais compartilha fake news no mundo? Pois é. O Brasil, com 62% da população já tendo compartilhado algum tipo de notícia falsa, pseudocientífica ou negacionista, né? Então, é um estudo da Ipsos, não é um estudo brasileiro, tá, gente? Antes que fala, não, o Brasil tem essa síndrome de vira-lata, não é um estudo mexicano mostrando isso aí. Agora, a pergunta é, por quê? Por que a gente acredita em fake news? O que acontece com as nossas cabeças? O Franz, você falou dessa rapidez da mentira se propagar, né? Tem uma frase que eu costumo falar, enquanto a mentira dá 2 voltas na Terra, a verdade está calçando as botas ainda, né? Então, essa necessidade de compartilhar essas fake news, ou por maldade, né? Ou por querer fazer sabendo que ela é falsa, ou até não, né? Acho que a maioria talvez seja porque ingenuidade ou aquilo que aparece mais, que é o que a gente vai falar aqui, ela é compartilhada com muito mais intensidade. Aí você levantou a seguinte pergunta, por que a gente tem essa vontade, esse ímpeto, né, de compartilhar essas notícias falsas? A gente cai aqueles 2 conceitos que a gente sempre está repetindo, né, que é a dissonância cognitiva e o viés de confirmação. Eu acho que são esses 2 parâmetros que a gente pode conversar aqui, que dá uma noção como que acontece esse efeito manada do compartilhamento de fake news. Sim, com certeza. Inclusive, também eu separei aqui, né, 3 artigos de cientistas, né, e aí, quando eu falo ciência, né, a gente está falando de diversas áreas da ciência, ciências políticas, sociais, ciências econômicas, ciências da natureza, no caso da maioria aqui, tá, gente? Todas essas áreas podem ter pesquisas científicas, tá? Inclusive, não sei se eu falei isso aqui já, só estou com Alzheimer, mas hoje é o Dia Nacional da Ciência. Não falou não. Isso aí, fala aí. E não foi coincidência a gente marcar a palestra com esse dia, né? Olha só aí, que coisa paranormal. É o Dia da Ciência. Uri Geller. É o Dia da Ciência e do Cientista hoje, né? Uma homenagem a esse dia. Então, eu separei aqui 3 artigos, tá? De gente que estudou isso. De que estudou assim, por quê que as pessoas acreditam? O que acontece, como o Bruno falou aí, com relação ao viés de confirmação? Teve gente que estudou isso? Então, eu separei 3 artigos rapidinho aqui, ó. Um artigo foi feito pelo pessoal da Universidade de Stanford, em 1985, tá? Eles estudaram nesse estudo um massacre que ficou conhecido 3 anos antes, em 82, conhecido como Massacre de Sabra e Shatila, tá? Foi um massacre que aconteceu ali na região entre Israel e a Palestina,
E foi uma confusão, e muita gente achou que Israel fosse o culpado pelo massacre, mataram mulher, criança, não sei quantas mil pessoas morreram nesse massacre, tá? E o Líbano estava envolvido ali no meio também, com forças militares ali libanesas. Então, a Palestina ficou ocupando Israel ficou ocupando o Líbano, e ficou nessa confusão toda. O que os pesquisadores de Stanford fizeram? Tá? Eles pegaram uma cobertura da imprensa, uma cobertura que aparentemente seria neutra, seria uma imprensa que não era de nenhum desses 3 países, e apresentaram essa cobertura da imprensa para 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo era para pessoas que eram pró-árabe, então eram da Palestina, né? Outras pessoas eram pró-Israel, e outras eram pessoas neutras, que não eram nem de Israel e nem da Palestina. Tá? E qual foi o resultado que ele teve? A mesma notícia apresentada para o grupo pró-árabe achava que Israel tinha muita culpa e que a notícia, inclusive, amenizava o lado de Israel. A notícia apresentada para o pessoal que era israelense, que estava do lado de Israel, achava que a notícia estava enviesada, né, para defender o lado da Palestina, que Israel não tinha essa culpa toda, né, então a notícia está enviesada. E o pessoal que era neutro, adivinhe, né, achou a notícia neutra, achou só que a notícia estava sendo passada, tá? Isso ficou conhecido, esse fenômeno, na época desse artigo, ficou conhecido como fenômeno da mídia hostil. Eu não sei se lembra vocês alguma coisa hoje em dia, né, nos nossos tempos atuais. Eu não vou falar aqui o nome da mídia, mas ela é tida como uma mídia hostil, né? Ela foi tida como mídia hostil na época, lá, falando de política, ela foi tida como mídia hostil na época do Lula lá e tal, porque queria derrubar o Lula, queria derrubar o PT, aquela coisa toda, e hoje ela quer derrubar, né, o presidente atual, enfim. E é a mesma mídia, né? E é a mesma mídia. É a mesma mídia. Então, assim, eu não estou defendendo aqui a mídia, não, tá, gente? Eu só estou dizendo assim, pode ser que ela esteja passando a mensagem de forma neutra, mas você, por já ter um viés, né, por já ter um lado, não interessa como a notícia vai ser passada. Se a notícia não te agradar, você simplesmente vai ignorar e vai achar que a mídia está enviesada. Isso contribui muito para você acreditar em alguma notícia falsa. Por quê? Porque você vai preferir acreditar naquilo que lhe convém, que te faz bem, né? Que você já acredita, né? Então, você é um viés de confirmação. Exatamente. Você vai enxergar mais notícias daquela que você acredita. Né? Isso está muito ligado também à dissonância cognitiva, que até mesmo a explicação se parece muito, né? Assim, a sua cognição sempre voltada para as questões que você acredita que você já tem, como no seu dia a dia. Mas, o Franz, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha, assim, qual é esse caldo nutritivo que cresce essas fake news? O que uma fake news ela precisa encontrar o terreno para ela se proliferar? Não é? Você tem, eu vejo, vou te falar algumas assim, até mesmo explora os nossos preconceitos, os nossos ódios, as nossas emoções, elas mexem muito com as nossas polarizações, as emoções. Né? Então, isso aí eu tenho. Você tem assim algum. Você pensa em outro terreno que seria fértil para esse crescimento de fake news? Olha, eu só consigo enxergar assim, com mais destaque exatamente o que você falou aí, essa questão de mexer com o seu emocional, mexer com aquilo que você ou acredita, ou defende, ou de alguma coisa, de alguma maneira te desperta. E tem uma, eu lembrei de outra aqui. Teorias conspiratórias. Porque toda vez que a pessoa recebe uma fake news, que mexe com uma coisa que só ela tem a informação, não é? Olha, eu sei disso, olha só, eu sei de um segredo, não é? Então eu vou compartilhar, porque eu não quero mais ficar com esse segredo só para mim, que é o que gera a teoria das conspirações, né? Esse aí também é um terreno bem fértil para esse alastramento aí de fake news. E tá ligado essa parte também do quanto ela te impacta no emocional, essa questão. Nossa, mas é mesmo? Será? Mas faz sentido isso, hein? Isso faz sentido, hein? Mas aí você não investiga, você só acha que faz sentido e passa para frente, né? E que alguém tem alguém poderoso que quer esconder informação de você.
Né? E você é um iluminado e descobriu e recebeu essa mensagem, né? Exatamente. É isso aí. E aí, rapaz, você até falou da questão da dissonância cognitiva, tem um outro artigo, desses 3 que eu separei, tem um outro que os pesquisadores estudam exatamente isso. É um pessoal da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e de Ohio. Foi uma parceria entre 2 pesquisadores. E eles testaram exatamente isso. Essa questão do quanto você está numa bolha ou quanto você sempre reforça o seu ponto de vista. E olha o que eles fizeram. Olha que experimento legal que eles fizeram, simples, né? Eles separaram ali em 2 grupos, né, fumantes e não fumantes. E deram para esses grupos um gravadorzinho, né? E nesse gravador estava ali uma fita, uma gravação, reforçando que o cigarro causa mal, que causa câncer e tal, e uma outra gravação dizendo que o cigarro não era tão assim, não fazia tão mal assim, tá? E eles disseram para as pessoas, para os grupos, que essa gravação tinha um chiado, né? E que se elas apertassem determinado botão, elas poderiam corrigir o chiado da gravação. E aí o que aconteceu? O grupo que não era fumante, que não gostava de cigarro, apertava mais vezes o botão para corrigir a informação de que o cigarro fazia mal. E o grupo que era fumante apertava mais vezes o botão para corrigir a gravação que falava bem do cigarro. Então, olha só, né, num experimento clássico, né, obedecendo o método científico, tá, os caras viram que as pessoas reafirmam aquelas informações que elas querem ouvir. As suas crenças, né, o que ele acredita. Exatamente. E aí, o que o Google hoje, né, o YouTube, o que o Facebook faz? Reforça a sua bolha. Você vai lá, digita um termo, digita uma palavra-chave, e logo em sequência, minutos depois, eles ficam te apresentando várias coisas sobre aquele tema, né? Te ajuda a te manter numa bolha. Isso, é o que você falou aí, é o que a gente chama de dissonância cognitiva, né? E de filtro bolha, te mantém numa bolha, e você fica só reafirmando aquilo que você quer ouvir. Prato cheio para você cair na fake news. Porque a pessoa vai te manda aquilo que você concorda, você vai cair e achar que é verdade. Ô, Franz, você já viu uns, quando você está lendo uma reportagem e tem aquelas propagandas lá embaixo, lá do site onde você está, que é tipo assim, veja em Itaperuna uma mulher que descobriu que babosa é bom para pancreatite. Sabe assim, eles sabem onde você está, né, por causa do seu GPS, põe o nome da sua cidade ali para induzir você a entrar, né, e compartilhar aquela mensagem que a babosa influencia na pancreatite. É verdade. O Bruno, são os AdSense, né? Vou só comentar rapidamente sobre o último artigo, para a gente começar a interagir com o pessoal aqui. Tem até uns comentários interessantes aqui no chat, estou até vendo alguns aqui. E aí o último artigo, só para a gente fechar essa parte aqui de artigo, de por que a gente acredita em fake news. O último artigo foi na Universidade do Sul da Califórnia, tá? Feito por 3 pesquisadores, tá? Que eles fizeram? Era uma faculdade de medicina, tá? Eles pegaram um apresentador, que era um ator, na verdade, tá? E disseram para esses médicos, professores e alunos de medicina que esse ator, na verdade, era um médico, ia falar sobre teorias dos jogos para a medicina, né? E pediram para o cara fazer uma palestra bastante efusiva, mas assim, com conteúdo, mas não necessariamente conteúdo verdadeiro, né? E aí ele foi lá e fez a palestra e tal, e bastante animado, bastante empolgado, e depois ele fez uma palestra também menos animado, menos empolgado e com conteúdo. O que o estudo mostrou? Que o público preferiu e acreditou mais naquela palestra que o ator estava mais empolgado, mais efusivo e falava de maneira mais convincente, tá? Eles chamaram isso de efeito Dr. Fox, né? Porque é o nome que eles deram lá ao ator, disseram que era o Dr. Fox lá, então. Então, esse estudo mostrou que as pessoas preferem palestras com conteúdo, mas que sejam muito efusivas, que o cara seja vibrante. Dinâmicas, né? E onde você vê muito isso? Não estou criticando aqui, tá? Vou entrar em campo minado, eu sei, tá? Critica, Franz, vai, critica. Mas a gente vê muito isso em políticos e muito isso em igrejas, né? Aquela fala efusiva, aquela fala gritando e tal. E quanto mais o cara grita, quanto mais ele fala alto, mais você acredita que ele pode estar certo, né? Ou mais você acredita que ele está certo, tá? Então, isso é conhecido como efeito Dr. Fox,
E políticos provocam esse efeito, tá? Pastores, padres provocam esse efeito, basta eles gritarem e falarem alto que você vai acreditar que eles estão falando algum tipo de verdade, tá? Esse é um efeito conhecido. Então, esses 3 estudos mostraram cientificamente por que a gente acredita em notícias falsas, né? Ô, Franz, depois você podia deixar linkado esses artigos na descrição lá do episódio é o YouTube, que aí a pessoa pode... Posso mandar para o Marcelo, ele Isso, ele põe lá, acho que vai ficar bacana. Entendeu? Esses artigos, inclusive, também, o pessoal que quiser ver o vídeo, eu tirei parte deles do vídeo do Átila, que é do canal Nerdologia, onde ele comenta esses artigos também de uma forma bem resumida, bem prática, muito legal, sobre esses artigos lá, tá? Então, pessoal, o Bruno, se você me permite, né, eu queria passar aqui para a gente agora exemplificar algumas fake news mais bobinhas, assim, aquelas que talvez não provoquem tanto impacto, mas são muito conhecidas aqui do público, né? E aí eu queria até uma interação agora da galera aqui, né? Eu vou apresentar aqui para vocês alguns slides, pessoal. Eu vou comentar alguns, o Bruno vai comentar outros. Eu queria que vocês dissessem aqui no chat, né, se aquilo que a gente está mostrando ali é fake ou é fato. Vocês botam aqui, para cada slide a gente vai dar aí 30 segundos, para não dar tempo de vocês pesquisarem no Google, né? E 20, 30 segundos. E aí o Roots vai contar mais ou menos aqui se deu mais fake, se deu mais fato naquilo que a gente está mostrando aqui, tá? Antes da gente começar, Bruno, só alguns comentários que surgiram no chat aqui, que vale a pena a gente comentar, porque está muito pertinente. Então, a Alice Azevedo fala aqui, uma notícia que eu li há um tempo atrás dizia que pessoas de sangue A teriam maior probabilidade de precisar de aparelhos respiratórios caso tivessem problemas respiratórios por conta da Covid, né, do que pessoas com sangue O. Essa notícia é verdadeira? E aí? Fala para nós, Bruno. Franz, essa parte de sangue tem a ver com imunologia, que o especialista aí é você. Mas mas eu vou comentar. A questão do Covid ainda é um terreno muito pantanoso, né? Eu já vi alguns estudos falando sobre a questão da questão do tipo sanguíneo. Não é questão nem do tipo sanguíneo, mas é o tipo de glicoproteínas na superfície lá da membrana, mas que eu não sei se tem algum experimento, assim, conclusivo, ou se a gente já pode bater o martelo, vamos dizer, nisso, porque os artigos sobre Covid que estão saindo assim, a cada dia sai 30, cara. Tipo assim, tá até difícil de acompanhar, não é, a evolução dos artigos. E a mídia que a gente acompanha, a mídia popular, não é? Ela ainda, eu não sei o quanto de divulgação científica eles têm ali, né? A gente sabe que tem alguns jornais e veículos que têm um apreço ainda pela questão da divulgação científica. Mas aí, comenta um pouco aí. Então, foi tão pertinente a pergunta dele quanto a sua resposta, tá? Porque aqui a gente exemplifica com a pergunta da Alice, com a sua resposta, uma coisa muito importante. Ninguém é obrigado a saber. Isso é uma coisa que é muito importante, né? O que a gente tem que fazer é não compartilhar se você não sabe aquilo ali. Se você não sabe que aquilo é verdade, você tem que fazer o quê? Pesquisar ou enviar para alguém que possa pesquisar para você, tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo com meus alunos e tal. Inclusive, a minha mãe faz isso, né? Minha mãe compartilhava tudo contra a fake news. Tudo ela compartilhava. E agora, de um tempo para cá, ela parou. Ela me passa, eu checo para ela, respondo se eu souber, se eu não souber, eu vou checar as informações e passo para ela. Com relação à Covid, como eu estou bastante atualizado com relação aos artigos que estão saindo, eu sei sobre esse aí, tá? E é verdade, tá? É verdade, sim. Agora, é bom deixar claro que não é só uma questão de tipo sanguíneo que vai determinar a gravidade da doença, tá? Ela é uma doença que a gravidade dela é multifatorial, então você tem uma questão genética muito forte, que pode estar ligada aí também aos grupos sanguíneos, tá? Então, o grupo sanguíneo do tipo A, ele teria 50% de chance a mais
de desenvolver um quadro grave em relação ao sanguíneo O, tá? E o B não aparece, porque o B fica aí no meio termo entre o sangue A e o sangue O, mas é sim verdade. Agora, não é para quem tem sangue A ficar desesperado, não é isso não. Tem vários fatores, o estudo mostrou, inclusive, que algumas pessoas com sangue A nada sofriam também, tá? Por quê? Porque você tem fatores aí ligados à imunidade celular e imunidade humoral, que pode promover aí uma defesa no organismo dessa pessoa que é sangue A e ela não tem problema nenhum, tá? Então, é mais um fator só que está sendo estudado. Então, sim, Alice, essa notícia aí procede sim, tá? Mas não é para ficar, o pessoal com sangue A ficar assustado não, tá? Mas tem relação sim, certo? Então, posso aqui transmitir aqui o slide para a gente começar? Pode ser, Bruno? Tá me ouvindo? Pode, tô. Então, Marcelo, vou passar aqui, hein? Vou botar aqui agora. A gente vai voltar. O Márcio Freitas falou que ele é B. Ele botou a mãozinha para cima. Eu sou B também, eu sou B também. Eu fiquei nesse meio termo aí. Deixa eu ver onde está aqui a apresentação. O João Gabriel é nosso aluno daqui de Itaperuna, João Gabriel Schelke, sangue tipo O. Opa, já entreguei a resposta junto. Tá aparecendo aí para você o que aí? A cebola. Guardar cebola cortada é um veneno para a saúde? Então, guardar cebola cortada é um veneno para a saúde? Fake news que ficou muito disseminada no WhatsApp há um tempo atrás, né, através de um áudio, dizendo que ela acumulava vírus, bactérias e podia transmitir doenças. E quando a pessoa tirava isso da geladeira, pronto, as doenças desapareciam e você não gripava mais, não tinha mais nada. E aí, Hudson, pessoal aí no chat, botou alguma coisa? O pessoal tá botando muito fake aqui, olha, fake direto aqui, ó. Fake direto? Tem gente aqui que falou que se fosse verdade ele já tinha morrido há muito tempo. Exatamente, essa é uma fake news clássica, né, e realmente ela é fake, tá? Beleza? Posso passar para a próxima aqui? Pode passar, Bruno? Pode sim. E essa aí, que circulou ultimamente aí? Essa também foi... Essa aí eu posso ler, Franz? Por favor. Essa... Não, eu mandei essa para você, porque essa foi bem recente, né, cara? Bem recente. E ele dá alguns indícios que passe de uma fake news. Boas notícias, informações para todos. Aí ele já traz uma notícia assim que é isso que vai funcionar. O Covid-19, só uma correção aí, é a Covid, porque é a doença, é imune a organismos com pH maior do que 5,5, tá? Então, primeira coisa, é imune, não é tipo assim, mesmo se fosse o coronavírus, né? O SARS-CoV-2, quem é imune deveria ser a pessoa, né, que ela é infectada, não é isso, França? Isso aí. Não é o Covid que é maior do que 5,5. Aí tem o nome de um centro de pesquisa aqui, tá? Que quando já começa também a dar sinais assim de carteirada, né? Falou o doutor John, não sei o que lá, ou o centro de pesquisa russo, né? Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajude a aumentar o nível de pH para combater o vírus, tá? Alguns dos quais são limão, 9,9 pH. O pH dele é 9,9, né? Abacate, 15,6. O abacate é bom que extrapola a escala, né? O quê? O abacate é bom que ele extrapola a escala. Então, bom. Não, então, pois é. Então aí, pessoal, aí a gente já vê, porque a gente, na verdade, o pH é uma escala, né, que vai de 0 a 14, e ela fala que se o pH está baixo, ou está... não existe pH ácido ou pH básico, né? A solução, ela é ácida ou ela é básica? A solução, ela tem um pH baixo ou ela tem um pH alto? Mas o pH em si é só uma medida, tá? É um parâmetro que a gente usa. Quando os alimentos, quando você tem alguma solução, não vou falar nem alimento, não, inferior a 6, né, a gente considera essa solução ácida. E acima do que 7 até 14 é uma solução básica. Né? Então ele apresenta alguns pHs que nem
existe essa medida, lembrando que eu falei que é até 14. Então, o abacate, no caso, aí extrapola. E nós sabemos o seguinte, que na escala, o mais, né, é a solução mais ácida, ela apresenta ali na escala um pH de 2 a 4, né, e a gente considera aquela solução que ela tem um caráter ácido. No caso, vocês conhecem o que é um limão, vocês já viram o limão, já tomaram suco de limão, e a gente sabe que o pH dela não poderia ser 9,9, tá? Então isso é uma questão básica aí de educação científica, do fundamental, ensino médio, que dá para a gente avaliar essa questão. E ela termina falando o seguinte: passe para toda a sua família e amigos. Quando já fala assim que é para você disseminar essa informação, já pode acender outro alerta, que se trata de o quê? Notícia falsa? Eu esqueci de fazer a pergunta, né, Francis? Se é falsa ou verdadeira. Esse aqui também está muito... Né? Eu só gostei desse porque isso foi muito recente, né, cara? Muito recente. Recente. Não, e ele tem todas as características da notícia falsa. Ele tem um apelo à autoridade, então é o Virology Center, Moscou, Rússia, né? Ele tem um apelo emocional, tome cuidado, Deus te abençoe aí, ó, isso aqui não é mentira não, por favor, hein, e tal. Então, assim, ele tem todas as características, né, de notícias falsas, isso aí, e foi muito compartilhada. Só eu recebi da minha família umas 3, né, umas 3 pessoas que me mandaram. Então, essa aí é fake zona mesmo, e apareceu ali e subiu rapidinho. Ó, agora, o Franz, quando você fala para a pessoa que é fake news, ela fica brava com você? Fica. Também. Comigo também fica. Você fala, ele não gosta, não. Mas vai lá, continue. A maioria fala assim, não, eu não sei não, eu só recebo e passo para frente. Fala assim, que é pior ainda, né? Que é pior ainda. Pessoal, responde rapidamente aí, ó, 20 segundos. Remédio comum para hipertensão pode causar câncer de pele. É fake ou fato? Fala aí para mim, Bruno, que você está vendo o chat aí. O pessoal está falando fake. Pois é, mas esse aqui é fato, né? Isso é um fato, tá? Esse remédio, né, isso causou também um burburinho ano passado, tá? Esse é um medicamento chamado hidroclorotiazida, é um medicamento de hipertensão comum, e na bula dele já vem. Ele pode aumentar o risco de câncer de pele do tipo não melanoma, tá? Não é o melanoma, esse que fica escuro, não. É o câncer de pele não melanoma, que é o câncer mais comum no Brasil, tá? Então, isso aí é um fato, tá? Então, eu volto a dizer, ninguém é obrigado a saber. Quando se deparar com uma notícia que você não sabe se ela é verdadeira ou falsa, você checa em várias fontes. Checa na bula do medicamentos, procura algum especialista da área falando sobre isso, ou simplesmente manda para alguém que possa verificar essa informação. Tranquilo? Pode passar, Bruno? Pode. E aí? Cara, isso aí é uma discussão, né, cara, muito grande, parte dos transgênicos. Pois é, então, e aí? Então tá, vamos continuar aí. O que vocês acham aí que se faz? Transgênico faz mal? Pode colocar aí no chat, aí, agora é fato. E aí? É fato ou é fake que transgênico faz mal? Eu não vou responder assim, não. Eu não vou responder que é fato ou fake, não. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente, tá? Vamos começar aí. O que vocês entendem pelo um alimento transgênico é ele que ele foi modificado geneticamente, não é isso? Isso aí é o que todo mundo, até a sigla dele, organismos geneticamente modificados. Agora, se eu te contar que tem 10 mil anos que nós estamos fazendo isso, né? Todos os nossos alimentos, o que vocês almoçaram hoje, todos eles são modificados geneticamente, tá? Tem muitos anos fazendo isso, mais de 10 mil anos a gente tá cruzando aquelas variedades que produzem mais, então fatalmente eles têm genes modificados. Só para vocês terem uma ideia, nós, os seres humanos, cerca de 7% do nosso genes são genes de vírus. Nós incorporamos os genes dos vírus ao longo da nossa história evolutiva. Então tá bom. Então, nós fizemos isso, hibridizamos as melhores variedades. A gente tem até uma frase assim, se plantando, tudo dá, não é? Eu acho que não é bem assim, é só se plantando que tudo dá, porque se você deixar, não dá. Nada nasce se você não plantar. Não é? Então,
A gente precisa, todos os alimentos que nós produzimos hoje, eles são oriundos de manipulação genética, seja ele através de um hibridismo ou através de outras tecnologias. Antes mesmo dos organismos geneticamente modificados, que a gente chama ele de transgênicos hoje, como que a gente produzia essas variedades? Radiação gama nas sementes, vários produtos químicos que a gente usava para criar mutações nesses indivíduos e depois a gente selecionava. Só que todos esses alimentos que não são transgênicos, como o que tem esse T em amarelo, a gente consome sem nenhum critério. Né? Teve um tempo atrás que, através de cruzamentos, produziram um salsão que era mais resistente à herbivoria, tá? Então, mas não com a metodologia de transgênico que a gente ouve falar, mas por hibridização mesmo, de cruzamento de variedades. O que aconteceu? Esse salsão, ele estava produzindo uma substância tão tóxica que causava vários processos adversos em quem consumia. E olha que ele não foi concebido com um mecanismo de clonagem ou nem de inserção de genes. Né? Só para vocês terem ideia, aí a gente chega na época dos transgênicos como a gente conhece hoje, de você pegar um gene de uma espécie e introduzir em outra, tá? Que é o em que a gente usa esse T aí nas embalagens, que está na apresentação. É um triângulo amarelo com T maiúsculo no centro. Desde 1974, toda, ou praticamente toda a insulina que nós utilizamos, ela vem de bactérias transgênicas. Elas têm o gene da nossa insulina clonada no seu DNA. Então, você tem aqueles tanques onde está cheio de bactérias ali, produzindo o quê? Insulina humana, através de um mecanismo de transgenia. Outro exemplo também é a caseína, que o pessoal usa muito para fazer queijo. Antigamente, o que as pessoas faziam? Tinha que retirar essa caseína, que é para coalhar o leite, de bezerro. Então, tinha que matar uma porção de bezerro, só para retirar a caseína. Hoje não se faz mais assim. A caseína, ela é produzida através de bactérias transgênicas, dentro também de fermentadores, né, de grandes estruturas que irão produzir essa caseína. Quando você põe algum alimento transgênico hoje no mercado, você tem que ter todas as etapas de verificação se ele vai causar algum risco. Há uns 2 anos atrás, alguns pesquisadores estavam desenvolvendo uma ervilha que tinha uma produção maior e era melhor contra alguns tipos de pragas. Ela não chegou a ir no mercado, porque ela causava efeitos adversos. Então, a probabilidade de um alimento transgênico causar algum mal é menor do que quando você faz um cruzamento de melhoramento genético convencional, de cruzamento, porque, na verdade, quando você faz um cruzamento entre variedades, ali tem tanta coisa que você não sabe o que tem. Né? Então, eu considero, né, que os alimentos transgênicos que fazem mal é uma fake news. Eles não fazem mal. É isso que eu ia falar. A gente tem que considerar que é fake a partir do momento que eles chegam no mercado. Chegam no mercado. Ele é seguro, né? Ele é seguro, porque o que eu estou tentando passar aqui é para não ter essa repulsa tão grande sobre os transgênicos. Beleza. Aí foi o seguinte, eu vou passar agora mais rápido, para o pessoal falar se é fato. Eu falo demais. Você pode me cortar em França. Não, cara, vou falar. É só para a gente abrir, dar um tempo para a gente abrir para as perguntas no final, beleza? Pois então, ó, esse aqui é fake. Esse aqui, pessoal, põe aí para mim se é fato ou se é fake. A vitamina B17 é uma alternativa natural para o tratamento do câncer. E aí? É uma alternativa ao tratamento do câncer? É fato ou é fake?
Fala aí para mim, Bruno, o que está aparecendo aí que eu não estou vendo. A vitamina B17 é uma alternativa natural para o tratamento do câncer. O pessoal está O botando. pessoal tá fake, fato, lá. Tem um que botou isso lá. Fake. Sei lá, ainda deve ser sei lá. Sei lá. S lá. Entendi. Sei lá. Essa aqui é uma fake que foi muito difundida também no WhatsApp aí. Ela também vinha acompanhada aí do nome de um cientista famoso, de um médico, falando que curava câncer, e é fake, tá? Ela não é uma alternativa natural ao tratamento do câncer, tá? Não existe alternativa natural a tratamento de câncer algum. Os tratamentos são esses da clínica médica, e que você pode fazer aí, né, uma dieta, né, consumir alimentos mais saudáveis para melhorar, para te ajudar. Agora, o tratamento para o câncer são esses aí da clínica, né, médica, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, são esses aí que vão realmente te ajudar a curar, tá? A vitamina vai ser... Enfim, fala. Franz, deixa eu te perguntar, vitamina B17? Tem. Qual que vitamina é essa aí? B17. B17? Não tem nome, não? Niacina ou cobalamina? B17. Eu não lembro dessa vitamina, não. Rodrigo Maciel tá aí, o Alex Marca. Se vocês puderem ajudar aí, eu não lembro, cara. O pessoal falou que B17 já desconfia. Então vamos pular essa aqui. Vamos pular. Essa aí eu vou falar dela, que ela é... Aí o Rodrigo Maciel falou que não conhece essa vitamina B17. Mas eu vou falar um pouco desse óleo de milho sem colesterol, tá? A questão é o que está escrito debaixo da informação. Óleo de milho sem colesterol. O que estava acontecendo muito? Agora acho que já pararam um pouco. Vários alimentos vegetais, arroz e óleo principalmente, eles terem essa... Eu considero uma fake news. Já vou até falar aqui. Por quê? Óleo vegetal, ele não tem colesterol, tá? Colesterol é um tipo de esteroide animal. Então, eu não sei, fica bem naquela zona entre enganar uma pessoa, para a pessoa falar, não, eu vou comprar esse aqui, porque esse daí, ele é sem colesterol, né? Verdade. Só que nenhum óleo vegetal, ele tem colesterol, tá? Então, acho que a gente pode passar. Eu tenho algumas coisas para comentar, mas melhor passar pelo nosso tempo. E esse aqui? Usar celular no escuro causa câncer no olho. Fake ou é fato? Escreve aí, 10 segundos para vocês escreverem aí no chat. Leia para mim, Bruno. Fake. Essa também foi muito disseminada no ano passado, né? E essa, com certeza, é muito... Tem gente que até ri, cara, nem põe nada. Cara, mas isso aqui chegou para mim, através de um parente aqui, como se fosse uma verdade, tá? Olha, cuidado, ainda dá câncer no olho. É a mesma coisa da radiação do micro-ondas. Cuidado, a radiação do micro-ondas é um veneno, vai envenenar sua comida. Não é nada disso. A radiação emitida pelo celular e pelo micro-ondas, as ondas, elas não afetam o material biológico nosso, tá? Então, fica tranquilo que elas passam batido. E aí? E essa maravilha aí, Bruno? Eu até anotei o nome do pesquisador aqui, que é o suco detox, né? Suco detox. Agora eu vou mexer num terreno complicado aí, porque muita gente é adepto, né? Muita gente eu costumo falar que... Pois é. Suco detox. Então, vou fazer a mesma coisa que você faz. Suco detox. É fake ou fato, Franz? Melhora a saúde aí. Já tá fake. Isso aí. Você não botou o carimbinho aí, não fake, não, né? Eu botei, mas ele tá saindo, ó. Quer ver? Ó, ele pisca, ó. Olha lá. Ele pisca e apaga. Tá igual a propaganda do Jequiti? Tá subliminar. Jequiti. Subliminar. Então, pessoal, eu costumo falar o seguinte, que o suco detox é um modismo sem nenhum fundamento científico. Eu não quero falar que o que tem ali, ele causa algum mal, né? Às vezes tem couve tem vitamina, tem ferro, limão, né? Ele tem vitamina C, só que tem o jeito que as pessoas falam que tem que tomar, né, que ele vai te melhorar em função de coisa. Olha, só para você ver o que isso surgiu em 2003
aí agora com uma pessoa, né, eu vou falar que é um cientista, um pesquisador, não, chamado Andrés Mortis, né? Ele tinha esse suco detox como curar depressão e dores no corpo. Olha só, vai de depressão a dores no corpo, né? Então ele seria uma panaceia para tudo, né? Além de limão e couve, ele ainda induzia a botar o tal do sal amargo, que se eu não me engano é algum sulfato, tá? O sal é amargo, vinagre de maçã. Então, a ideia é que ele limpava as toxinas do corpo. Então, ele tinha uma dieta vinculada a esse suco e que realmente que o suco mesmo não fazia o que ele prometia, que era o quê? Limpar o seu fígado e as suas vias biliares. Até ele causava um problema a mais, porque eles poderiam, sim, diminuir algumas pedras na vesícula, só que fazia com que essas pedras na vesícula, elas iriam para o canal do pâncreas, podendo causar uma pancreatite. Tá bom? Então, é fake news, né? Tem uma empresa aí que adora vender esse suco, né? Como se fosse a salvação da saúde da pessoa. Como já disse, cura de depressão a dores no corpo. Nossa, mãe, que maravilha. Olha isso. Evangélica de 14 anos ficou grávida após tomar vacina contra a gripe e médico confirma que houve outros. Essa aí eu não conhecia, França. Então, parece piada, cara, parece piada, mas eu recebi essa informação de um aluno, o aluno mandou para mim, professor, isso aqui é verdade? Enfim, para você ver, claro que para a maioria da gente que está aqui, isso é muito gritante, né? Mas a reportagem que ele me mandou, estava assim, tão bem escrita a reportagem, claro, estava com várias falhas, alguns erros, tá? Ela estava com todas as características de fake news, ela estava com apelo à autoridade, falava o nome do médico, falava o local, a cidade, o nome da menina, da mãe, entendeu? E afirmava, não, e botava ali pelo menos um médico e um pesquisador, que ele dizia, né? E afirmavam que a vacina da gripe causou a gravidez, que a menina era virgem, e o médico disse que pôde atestar isso, que a menina realmente era virgem, ele fez o teste lá da complacência, do INE e tal, e que isso tinha acontecido em outros casos, em outros países. Cara, a notícia era, assim, bem montadinha, apesar de vários erros e várias falhas, né? E aí, cara, eu fiquei sem saber o que eu respondi para o aluno. Eu falei, rapaz, mas claro que não, cara, que uma vacina da gripe vai é difícil até de argumentar um negócio desse, entendeu? É surreal. E esse aluno, na época, me passou e ele estava acreditando, né? E, não, é possível e tal. Então, assim, isso aqui não vou nem perguntar, porque isso aqui é fake pra caramba, né? Não é um pouco fake. Franz, eu nem vou comentar o que o pessoal tá botando aqui no chat, não, mas porque tá engraçado os comentários aqui. A maioria é kkk, mas tem alguns comentários que tem a ver com seringa, que tem a ver com outras coisas, mas tá engraçado. Pois é, cara, e isso aí? Não pareceu que o... E essa aí eu gosto dessa aí. Então, é a pulseirinha, eu botei aqui a figura do colar de âmbar, mas não apareceu também aqui o colar de âmbar. Pois é, eu acho que eles são casais, né? Essa pulseira aí, chamada de pulseira de Schumann, né? Porque ele promete, né, trabalhar com a ressonância de Schumann, que é um princípio físico que existe realmente, né? Ressonância, pessoal, é quando vou dar um exemplo muito simples aqui, você está tocando um violão e toca em uma corda e a corda continua vibrando. Isso acontece realmente quando algum raio, né, atravessa a nossa ionosfera, ele causa essa ressonância, mais de uma onda muito extensa, de 38 mil quilômetros, a frequência é perto de 7,82, 83 Hz, né? Só que essa pulseira, ela é chamada de pulseira de Schumann, né? Mas alguém falou que não viu, que nunca viu. Mas há pouco tempo eu vi demais, que era uma pulseirinha, só que era emborrachada, que falava que alinhava todos a sua energia, a sua frequência seria alinhada com a Mãe Terra, né? Seria alinhado com a ressonância de Schumann. Né? E essa pulseira custa R$200. Primeiro, que esses magnetismos, né, essas
porque ali tem algumas partes magnéticas, ela não é capaz de gerar, né, uma frequência de 7,82 Hz, igual a ressonância de Schumann, e também essa onda de Schumann ela é muito extensa, é 38 mil quilômetros. Nós, seres humanos, a gente não é nada perto dessas ressonâncias. Essa ressonância de Schumann, fisicamente, repetindo, ela existe, é importante para a gente determinar até mesmo variação de clima, de temperatura na Terra, tá? Mas isso aí é fake news. Uma pulseira dessa custa R$200, tá? Que é para alinhar suas energias. Tem essas expressões, né? Quando você escuta falar muito coisa magnética, colchão magnético, travesseiro magnético ou quântico, acho que quântico a gente pode falar quando a gente fala de pseudociência, né? O lado da pseudociência da mecânica quântica, né? Aí a Laura Maria ainda falou que ele é brega ainda, essa pulseira. E tem o colar de âmbar também virou moda agora, né? Aham. Colar de âmbar do Báltico, tá? Âmbar, pessoal, é uma resina fossilizada, tá? Que as pessoas, há um tempo atrás, hoje eu não vejo tanto, que fazia colar para bebês, que ele melhorava a insônia em bebês, cólica, dores, questão de dentição, ele melhorava as dores da dentição. Então ele tinha todo esse, mas tudo relacionado com alguma coisa mística. E eu sempre falo, sempre duvide com essas questões geográficas. Sal rosa do Himalaia, dieta de Beverly Hills, e tem agora, tinha, né? Agora eu não vejo mais, esse colar de âmbar do Báltico, né? E deixa eu te falar o seguinte, esse âmbar, realmente, ele tem um ácido ali, o succínico, que ele até pode aliviar dores no corpo, tá? Ele tem essa função analgésica. Só que esse ácido, ele só é liberado numa temperatura acima de 180 graus Celsius, que não é a nossa realidade, né? E nem a temperatura corporal. Então não vai adiantar em nada. Talvez aqui em Itaperuna, né, Franz? É verdade. Essa temperatura aí pode até... Porque Itaperuna é bem quente. É verdade. Pode passar aqui, Bruno? Pode, à vontade. Para a gente finalizar essa parte da nossa fala, porque essas fake news que a gente apresentou aqui, né, algumas delas têm ali um pouquinho de verdade e tal, mas tem alguma coisa falsa na informação, ou então a informação é toda falsa e tal. Elas impactam, de certa forma, a ciência e a sociedade em si, mas elas têm aí, vamos dizer assim, um impacto talvez moderado. A gente agora, com a Covid, tem visto muitas fake news, tá, que impactam diretamente, inclusive a forma como a gente lidar com a própria doença, tá? Isso é ruim para a ciência, por conta da credibilidade da ciência e da população em geral. A própria Fiocruz fez um estudo das principais, na verdade não foi a Fiocruz, foram duas pesquisadoras da Escola Nacional de Saúde Pública, tá? Da Fiocruz. Fizeram um estudo com as principais fake news que rolaram aí, de março para cá, tá? Então o estudo mostra um monte delas e muitas delas impactam diretamente na saúde das pessoas, porque elas deixam, às vezes, de seguir as recomendações, elas negam simplesmente a pandemia, enfim. A maioria de vocês, eu acho que já está acostumado em ouvir isso aí, tá? Então, tem notícias que realmente impactam de maneira negativa e a minha maior preocupação, que é o que eu vou fechar aqui agora a minha fala, tá? São com 2 exemplos. Eu tenho vários exemplos aqui, tá, gente? Mas, pelo tempo, eu vou apresentar aqui 2 dos principais exemplos que eu acho, que é quando a informação ela é passada por um cientista, por uma pessoa que tem informação, tá? E que, às vezes, ele quer reforçar um ponto de vista, ele quer mudar um paradigma, e aí ele vai contra o próprio método científico, tá bom? Então, eu quero mostrar... Você pode comentar aí a hora que você quiser, tá, Bruno? Que aqui eu até botei esse aqui, ó, quando a coisa fica séria, né? Por que fica séria? Porque são pessoas que têm formação. Então, por exemplo, um caso clássico nosso aí é o negacionismo em relação à eficácia das vacinas. Como é que começou essa doideira? Andrew Wakefield, que esse inglês aí que está aparecendo na fotinho para vocês aí, tá? Aqui em 98, ele publicou um artigo, tá, científico na The Lancet, a mesma The Lancet está dando polêmica agora, tá?
ele publicou lá na The Lancet um artigo mostrando que a vacina, né, contra o sarampo causou alguns casos de autismo. Ele publicou esse artigo, a The Lancet aceitou, e isso gerou, na época, uma repercussão muito impactante, muito negativa para as vacinas, tá? Mais para frente, foi feita uma revisão nesse artigo e ele mostrou claramente um conflito de interesse pelo Andrew. Por quê? Porque ele estava produzindo uma vacina própria para concorrer com a vacina até então que ele tinha testado, tá? E aí, o que aconteceu? Em 2010, o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido julgou ele inapto para o exercício da profissão, qualificando o comportamento dele como responsável, antiético e enganoso. Eles não conseguiram reproduzir os mesmos ensaios que ele teve, e o The Lancet teve que despublicar o artigo e pedir desculpas, né? E isso voltou à tona, né? Esse artigo, né, e essa notícia voltou à tona aí em 2015, 2016, trazendo novamente os impactos negativos do anti-vax, né, das pessoas que são anti-vacinas, tá? Então, olha o impacto que uma pessoa dessa, que é do meio, tem quando ele, né, propaga uma notícia dessa, porque você vai acreditar nele, né? É difícil não acreditar. E outro exemplo muito emblemático é esse aqui, tá? Do Peter Duesberg, que é esse senhor de óculos aí, que é um especialista em vírus, tá? Ele é doutor em virologia, e até então ele era muito famoso no meio científico, tá? E o que ele fez? Ele afirmou categoricamente que a AIDS não era causada pelo vírus HIV, e sim pelo consumo de drogas injetáveis, tá? Ele afirmava isso sem mostrar nenhuma evidência, tá? E sendo que ele é um cientista. Olha o perigo disso, tá? Ele, inclusive, foi apoiado pelo Kerry Millis, que é o cara que criou o PCR e ganhou o Nobel por isso. Olha bem a gravidade, tá? Quem não compraria uma ideia dessa? A AIDS não é causada pelo HIV, é por injeção de drogas, tá? Quem comprou essa ideia foi o Thabo Mbeki, que é esse aqui de baixo, o presidente da África do Sul, tá? E entre 99 e 2008, por conta disso, inclusive o Mbeki, ele proibiu os medicamentos, tá? O coquetel AZT, os medicamentos e tal, contra HIV, inclusive para grávidas, para gestantes, que impediam ali a transmissão do vírus para os recém-nascidos, tá? Ele proibiu também esse medicamento, todos os medicamentos, tá? Então, a estimativa é que entre 99 e 2008, em cerca de 9 anos, houve mais de 330 mil mortes por AIDS no país. Então, o Peter Duesberg, depois disso, foi desacreditado, o Kerry Millis também caiu um pouco no esquecimento, sendo cientistas muito conceituados. Olha o perigo que é quando, vamos dizer assim, a ciência joga contra seu próprio patrimônio, entendeu? Porque o Peter não tinha nenhuma comprovação científica de que eram as drogas, e mesmo assim ele afirmava isso. E como ele tem peso acadêmico, as pessoas acreditavam, o presidente da África do Sul acreditou, e deu no que deu, tá? Então, eu tenho aqui outros exemplos, mas para não se alongar muito, eu coloquei esses aqui, que são os mais, né, gritantes, de como fake news, isso é fake news, né, quando o cientista faz isso. Então, nem o cientista está imune a fake news, não, a produção de fake news, não, tá? Basta ele simplesmente ignorar o método e colocar na frente do método uma pós-verdade, ou seja, uma opinião dele, algo que ele acredita, certo? Eu vou voltar aqui para a apresentação, Bruno, pode ser? Ou você quer falar alguma coisa? Não. Vou voltar para a apresentação aqui da sala. E aí, diante disso, né, não sei, Bruno, se você quiser, pelo menos aí antes do pessoal, a gente passar para as perguntas, se você quiser comentar para a gente aí, o que as pessoas precisam fazer quando elas se deparam com uma informação que elas não sabem, se é verdade ou se é mentira, o que elas têm que fazer? Franz, eu acho que você já deu essa dica no começo lá da sua fala, né? Primeiro é não compartilhar, né? Na dúvida, não compartilhe, e sempre tenha dúvida, né? Porque o ideal é ter dúvida, né? A questão é ter dúvida, e se não conseguir procurar, eu vou repetir o que você falou, procurar em algum local onde ele possa ter uma resposta confiável, que ele procure alguma instituição da sua cidade ou algum pesquisador que possa tirar essa dúvida. Mas acho que a primeira é não compartilhar. Né? Assim, se tem alguma dúvida, se tiver esses indícios, né, de fake news, como a gente já vem falando aí, né, ao longo da nossa conversa, que não compartilhe. Né? Isso eu falo todos os dias para o grupo da família, grupo dos meus colegas, né, sempre falando isso. Eu vou até aproveitar, Bruno, que é engraçado, porque eu não estava tendo acesso ao chat, nem à sala, né? Uhum. Normalmente 8 e 10... você tirou agora a apresentação, né? Então, mas olha só, eu vou até voltar por um motivo. Primeiro porque eu não imaginei que quando eu tirasse a apresentação ia estar essa quantidade de gente toda ainda aqui na sala. Porque normalmente 8 e 10, 8 e 15,
já tem assim, metade do público, né? Eles acabam indo, e ainda está quase todo mundo aqui. E a Poliana citou aqui um outro exemplo que eu ia mostrar. Então, eu vou aproveitar que está todo mundo aqui e mostrar esse exemplo que a Poliana Cabral falou aqui agora, tá? Que é do aquecimento global, tá? Então, deixa eu voltar com a apresentação, rapidamente, vou voltar aqui com ela, só para mostrar os outros exemplos. Então, para a gente aproveitar aqui, ó, exatamente isso aqui, ó, Poliana. Ricardo Felício, esse cara é professor da USP, tá? Climatologista, ele é um climatologista, ele trabalha com isso. Ele simplesmente, ele não nega o aquecimento global, mas ele diz que o aquecimento global não tem função, não tem impacto antrópico nele. Ele acredita que simplesmente é um ciclo em que a Terra passa de tempos em tempos, já passou no passado, está passando de novo, tá? Então ele nega a ação do homem no aquecimento. O aquecimento existe, a gente está passando por ele, mas o homem não tem impacto nele, né? É o que a gente chama de aquecimento global antropomórfico. Ele simplesmente nega isso. Agora se pergunta se o Ricardo Felício apresentou algum artigo científico que mostre que esse impacto não é causado principalmente pela ação do homem. Não, ele não mostrou nenhum artigo. E quantos artigos tem mostrando que a humanidade é importante para o aquecimento? Vários artigos. A academia científica em peso mostra e evidencia isso. Mas ele acha que não. E ele tem um peso, porque ele é um climatologista também. Tá? Então, e ele nega a ação do homem nesse aquecimento. É um exemplo também emblemático, esse aí que a Poliana citou. Tá? Temos aqui o Dr. Laí Ribeiro, muito conhecido aqui, ó, acredito, pela maioria, tá? Meu pai é fã do Laí Ribeiro, tá? O Laí Ribeiro é um médico conceituado, um cardiologista, muito inteligente, sabe muito, tá? Não estou aqui desacreditando em tudo que ele fala, mas ele usa muito conceito que não é científico, muita coisa que não está publicada. Ele fala simplesmente porque ele acha que é, né? E ele viu, e ele testou lá no pequeno grupo de pessoas e ele acha que é, tá? Marcelo Rezende, tá, abandonou a quimioterapia, tá, na época que ele estava se tratando, baseado muito no que o Laí Ribeiro falava. Tá? Então, assim, não estou culpando o Laí Ribeiro pelo Marcelo Rezende abandonou a quimioterapia, não é isso. Mas ajudou ele a abandonar. Ele abandonou e ficou fazendo ali só o que o doutor Laí Ribeiro dizia que era bom. Tá? O doutor Laí Ribeiro não mandou ele abandonar a quimioterapia. Foi o Marcelo Rezende que quis abandonar, que se sentiu mal com a quimioterapia, e preferiu ficar só nesse tratamento aí, com alimentação e tudo mais, tá? Ô, Franz, tem uma questão do Laí Ribeiro, acho que foi uma das últimas que eu escutei, foi a questão da água alcalina. Essa água alcalina também fez um... É dele, não é? Não é dele, não é? Ele comenta muito, sim, ele fala muito sobre essa questão da acidificação do sangue e tudo mais, né? De você não beber refrigerante, porque vai acidificar seu sangue. Cara, isso é um troço surreal. Mas a maioria das pessoas não tem esse conhecimento científico básico para saber o que acidifica realmente o sangue, se vai impactar um refrigerante na acidez do sangue. Né? Não faz sentido, rapaz. A gente produz aí, em média, por dia, quase 1 quilo de CO2, tá? No metabolismo. Nosso metabolismo produz, tá? Esse CO2. E esse CO2, ele entra em contato com a água ali, no nosso organismo, e produz o ácido carbônico, né? E aí, por conta do ácido carbônico, isso vai acidificar seu sangue, que vai ser controlado por mecanismos do seu próprio organismo, que vai manter o seu pH entre 7,35 e 7,4. O efeito tampão mesmo, né? O efeito tampão do organismo, tá? Então, assim, você conseguiria inibir ali 900 gramas de ácido carbônico? Conseguiria, bebendo água alcalina. Sabe quantos litros de água alcalina você precisaria beber por dia para inibir a acidez? Sabe quantos litros? Você consegue chutar uma quantidade de litros? Uma pesquisadora da USP fez esse cálculo. 205 mil litros de água. Você não bebe isso na sua vida. Você não consegue beber isso na vida. E você tem que beber por dia para poder baixar, poder aumentar, no caso, tirar essa acidez que você tem no sangue. 205 mil litros de água por dia, alcalina, vamos dizer assim. Então, assim, o refrigerante, por exemplo, não é que o refrigerante faça bem, não, tá, gente? O refrigerante tem um monte de açúcar, corante e tal. Mas não é o suficiente para ele acidificar o seu sangue. Não vai fazer isso, porque você tem os mecanismos de tamponamento, tá? Cada parte do seu corpo tem um pH diferente. A saliva tem um pH, o intestino em volta de 6, 6,5, o estômago por volta de 2, o pH, e o sangue fica entre 7,35 e 7,4. E vai continuar assim, você bebendo o que você quiser beber, entendeu? Você vai fazer mal, talvez, para outras coisas. Não vai acidificar seu sangue.
assim como a água não vai basidificar seu sangue, não vai fazer isso, isso não vai acontecer, tá? A não ser que você tome aí 200 mil litros de água desse tipo aí por dia, aí, né? Então, assim, muita informação do que o Laí Ribeiro passa é não científica, e isso tira um pouco da credibilidade dele, infelizmente, porque ele é um cara inteligente, sim, tem aqui suas ressalvas aqui, tá? E, para finalizar, olha que delícia, terra plana, cara, né? E tem um canal no YouTube, né? Eu vou até fazer propaganda para esse cara, eu nem queria fazer isso, mas enfim. É o Afonso Vasconcelos de Mídia, esse aqui de baixo, aqui, ó. Tá? Olha o canal do cara, Ciência de Verdade. Esse é o canal dele no YouTube, tá? Depois vocês passam lá para vocês rirem um bocado. Mas por que eu tô botando esse cara aqui? Diferente do Mark Sargent, que é esse aí de cima, que é um americano, né, um cidadão sem nenhuma formação acadêmica assim, nessa área, ele tem formação, mas em outra área. Mas o Afonso Vasconcelos é formado em geofísica pela USP, tá? Ele é formado, eu já fui no Lattes dele para saber se ele estava falando a verdade, e é verdade, ele é formado em geofísica pela USP, e ele afirma categoricamente que a Terra é plana. E conseguiu muitos devotos por isso, né? O canal dele passa hoje dos 150 mil inscritos, acho que está mais de 200 mil inscritos, tá? E ele faz esse desserviço aí para a humanidade, porque ele usa a sua formação para dizer que a Terra é plana e ponto final. Pergunta se ele publica um artigo, se ele mostra que a Terra é plana. Claro que não, né? Não tem como ele fazer isso. Ô, Franço, olha que Lattes hoje em dia não é um bom lugar para a gente verificar se... para a gente verificar se é... É verdade. Está aí o ministro da Educação que não deixa a gente... Decotelli. É verdade, entendeu? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação aqui, para a gente fechar e abrir para as perguntas, né? Se o Bruno quiser falar mais uma coisa aí, fica à vontade. Franz, a gente tinha combinado de fazer em 40 minutos, mas não tem como, né? A gente vai conversando. Cara, é muito assunto, cara. E tem outros aqui que eu posso falar mais uma hora aqui sobre isso. Tem outras fake news que a gente pode falar aqui, né? A gente deveria fazer um dia desse aí, ô Franz, um de pseudociência. Esse aí a gente pode construir um roteiro enxuto, falar, tentar ser enxuto, né? Mas falar um de pseudociência. Aqui, a Alice botou um negócio aqui interessante no chat, é o seguinte, ó, como eu faço para mostrar aos meus parentes que a notícia de que ivermectina previne cura o Covid é fake news, depois dela já ter escutado de médicos que isso funcionava. E querendo ou não, como eles são médicos, as pessoas acabam acreditando no que eles dizem. Minha família toda está querendo tomar esse remédio, ninguém me escuta quando eu digo que não tem nada comprovado cientificamente, né? Então, assim, cara, muita gente ali está passando por essa situação. Eu também estou passando, tá? A avó da minha esposa que já disse que vai tomar. Cara, é aquela coisa, tá? A ivermectina é um vermífugo, né? Um remédio para piolho e tal, para parasita e alguns vermes. Na dosagem que ela é vendida na farmácia, ela realmente não vai causar mal, tá? Ela não vai te causar nenhum mal, não. Mas ela aparentemente não serve para Covid, não resolve o problema, não diminui os sintomas, tá? Não tem nenhum artigo científico que mostre isso, muito pelo contrário. Os artigos que tem mostram estudos em células, ou seja, a ivermectina funcionou para células in vitro, a gente chama isso de estudo in vitro, tá? E a quantidade de ivermectina que foi usada in vitro nesses estudos, se você for usar proporcionalmente a mesma quantidade em vivo, ou seja, se você for tomar, você vai ter que tomar 17 vezes a mais do que é vendido. E aí você já vai começar a ter danos neurológicos, que é o que ela vai causar, tá? Ela tomada em excesso. Então, assim, não vai surtir efeito, provavelmente, porque você vai ter que, para ter o mesmo efeito que teve in vitro, tá? Você vai ter que tomar 17 vezes a mais de ivermectina do que é vendido lá na farmácia. Você vai ter que tomar 17 vezes mais. Então, isso vai ser tóxico para o seu organismo e aí não vai fazer bem algum, tá? Da forma que é vendida na farmácia, tudo bem. Você pode deixar aí seus parentes tomarem, eles vão ficar aí sem piolho, sem verme, no tempo. Sem sarna, né? Ele é para sarna aí também. Agora, não vai proteger de Covid, não vai curar, tá? Não tem nenhuma evidência para isso. Isso não vai acontecer. Diga, Bruno. Não, eu tô falando que é para sarna também. A pessoa que tomar a ivermectina vai ficar tranquila com sarna, né? Porque ele é eficaz contra sarna. Então, mas o Franz, as pessoas às vezes têm que entender, tipo assim, o artigo, até mesmo quando o artigo ele é traduzido de uma forma para o jornal, ele pode ser mal traduzido e esquecer
muito dessa expressão que você usou aí, que o teste que foi feito foi in vitro, em células in vitro, que é completamente diferente, não é? Você está tratando de um indivíduo que tem mecanismos metabólicos e fisiológicos intensos, não é? E você testou com célula. Então, isso é muito importante as pessoas, na hora que estiver lendo o seu jornal, né, a sua revista, prestar atenção nessas questões. Pois é, e a Alice até comenta aqui no chat também, uma coisa que eu vejo que acontecer aqui em casa também, né? Que é os mais velhos simplesmente ignorarem os mais novos, porque você é mais novo, você viveu menos do que eu, eles usam esse argumento, né? Você não viveu o suficiente, não tem experiência para isso, você não sabe de nada, você nem formou ainda, né? Eu mesmo e minha esposa aqui, nós que já temos doutorado na área de ciência e tal, muitas vezes a gente escuta aqui, tá? A gente escuta aqui dentro de casa. Não, vocês não são dono da verdade, não é porque você tem um doutorado que você sabe de tudo, enfim. Eu concordo com essa afirmação, não é porque a gente tem um doutorado que a gente sabe de tudo. Mas a gente, dentro da ciência, aprendeu a investigar, aprendeu a saber se uma informação ela procede ou não procede, aprendemos a ler artigos científicos, a traduzir essa informação. E isso que você falou é importante. O jornalismo científico ele tem que estar ali, ó, emparelhado com a ciência, com a linguagem. E hoje a gente tem poucos jornalistas, né? Científicos. O professor Alex Marca, que é do campus Itaperuna, meu colega aqui de biologia, ele fez uma pergunta, só que ela passou aqui no chat, sobre espécies. É o Max Araújo? Não, é Alex Marca. Tá. O Max também botou alguma coisa. Não, acho que foi o Max, não? Posso ler aqui? Acho que é essa. Não, é o Alex Marca, ele só. Não fui eu. Eu li rápido, parecia. É verdade. Max Araújo. Isso aí. Não, vai ler, pode ler. Não? Pode ler, senão vou ter que botar o óculos aqui, ó. Eu não quero botar o óculos, não. Pode-se considerar as fake news como um fenômeno ativo para a perda de espécies? Por exemplo, em algumas redes sociais há uma certa facilidade de engajamento. Né? Vou falar precisamente do Twitter. Lá há muita fake news em relação a alguns animais, principalmente artrópodes e morcegos, alegando que causam doenças. E no caso dos morcegos, grande parte frutíferos, né? Se alimentam de sangue humano. Não se alimentam de sangue humano, no caso, né? Isso, ao meu ver, causa uma demonização de espécies, o que geraria matança de muitas espécies. O que você acha, Bruno? Eu acho que o Max ele já respondeu a pergunta. Não, ele fez um comentário, ele nem fez uma pergunta, né? Ele começou com a pergunta, mas ele já respondeu. É isso mesmo, só para vocês terem uma ideia, o Twitter, 47 milhões de contas são robôs, tá? Que disseminam fake news. Aproximadamente 15% de todas as contas no Twitter são robôs, são bots que ficam repetindo a mesma fake news. E com certeza, esse tipo de fake news ele pode ser impactar diretamente a diversidade de espécies. Com certeza, tá? Com certeza. Sempre lembrando que não na maioria das vezes, não esses organismos que invadem as nossas casas ou o nosso ambiente, não. Somos nós que invadimos, somos nós que vamos lá e tiramos eles de lá, ou para vender, ou para comercializar, ou para consumir, para comer cru. Enfim, aí a gente acaba fazendo isso, o culpado é a própria humanidade, né? Não são esses organismos, né? É uma fonte, sim, né? Notícias falsas é, sim, uma fonte de impacto. Você vê aí, ano passado, ano retrasado, mataram um monte de macaco, né? Lá da febre amarela, né? Amarela, né? Sendo que não passa diretamente do macaco para o ser humano. E mesmo assim mataram um número muito grande de macacos. Por quê? Por conta de fake news, né? É verdade. A Raíza Gomes pergunta aqui, os telejornais são as fontes mais confiáveis? Pois é. E aí? O que você acha? Eu acho assim que não existe confiável, né? Você buscar na fonte primária, é sempre melhor. Né? O Alex até botou aqui que todos são tendenciosos. É por isso que eu sempre acredito na fonte primária. Ou talvez, pessoal, uma revista que eu assino, que eu gosto muito, assim, que eu vejo, que é a Scientific American, né? Que ela é uma revista de divulgação científica, é onde que eu me informo com mais rapidez com questões científicas. Sim. Então, olha só, a questão da mídia, eu até, naquele primeiro artigo, eu comentei lá no início, de por que a gente acreditava, né, na fake news.
As fake news, eu lembro que eu falei lá que algumas pessoas viam a notícia enviesada por um lado, via enviesada por outro, ou via a notícia neutra, né? Então, assim, isso quando a notícia é passada de forma neutra. Na maioria das vezes, o que acontece? A notícia não é passada completamente de forma neutra. A maioria das notícias por telejornais, jornais, elas têm um certo viés, sim, que vai ali do viés do jornalista, de quem está escrevendo, ou então né, do escopo lá do telejornal. Então, dificilmente vai ver uma notícia completamente neutra. Tem notícias jornalísticas neutras? Tem, mas não é fácil a gente achar, não, tá? Então, a gente que tem que fazer esse discernimento do que é ali proveitoso ou não nessa notícia, tá? A Alice pergunta aqui sobre a dexametasona. Ela tem, sim, Alice, de efeito contra a COVID em casos graves, tá? A dexametasona tem tido efeito para diminuir ali a taxa de internação na UTI e de uso de respirador. Desculpa. Mas ela não tem o mesmo efeito em pessoas com poucos sintomas ou... E ela também não é preventivo, né? Ela não é preventivo. Mas ela está tendo efeito, sim, para diminuir o uso de respirador e tirar a pessoa daquele quadro mais grave. Está tendo, sim. Mas o pessoal está perguntando muito aqui, ô Franz, sobre a questão do jornalismo mesmo, né? Assim, dos editoriais, né? Perguntando sobre clickbaits, né? Os clickbaits, na verdade, eles são, não é que são fontes de fake news. As fake news são passadas através de clickbaits, né? Os clickbaits são um atrativo para você cair nessa fake news, né? Para você ler essa fake news. E a gente tem alguns jornalistas que são excelentes, né? O Reinaldo José Lopes, que é lá da Folha, né? Ele trabalha lá na Folha. Tem o Carlos Orsi, né? Que eu também gosto muito dele. A Natália Pasternak também, que ela escreve, né? Natália Pasternak. Será que é excelente? O Evandro pergunta aqui, vi um tempo atrás que existe um tipo de água-viva, que seria o único ser vivo imortal que existe. Já ouviram falar sobre? É real? Sim, Evandro, é real. Tem uma espécie de água-viva que é biologicamente imortal, tá? Então, assim, ela se transforma lá em água-viva, depois ela consegue retroceder o relógio biológico dela ali e voltar na forma de pólipo. E depois ela volta de novo para a forma de água-viva. Ela faz isso de maneira, né, cíclica. Mas aí, Franz, é isso que eu acho que às vezes o jornal e a revista, ela vai contar a mesma história que você está contando, mas lá no título dela, ela dá a impressão que a pessoa não vai lembrar, mas Highlander, né? Highlander mesmo, né? Você pode destruir, cortar ela. É um Wolverine, não é bem assim, não é? E ela te introduz essa história, né? Então, aí que o jornalismo, às vezes, peca um pouco, né? É verdade. Porque, assim, é o que eu falei, ela é biologicamente imortal, mas se você for ali pisar na água viva, ela vai morrer. Se você cortar ela vai morrer também. Então, ela não é imortal. Biologicamente, ela vai ciclando e consegue permanecer por um período indeterminado, tá? Eu ainda prefiro os tardígrados, tá? Os tardígrados. Como fortão mesmo. É verdade. Mais alguma informação, Bruno? Acho que as perguntas ali acabaram aqui no chat. Eu não sei se o Ruth anotou alguma pergunta aí, Ruth. Você anotou alguma coisa? Não, o Alex perguntou aqui se o Alex Marca, o professor de biologia do campus Itaperuna, ele perguntou se o tardígrado ele sobrevive no vácuo. Ele sobrevive por um tempo, vamos dizer, no vácuo, depois não mais. Mas ele sobrevive um tempo. Não, os tardígrados são sinistros. Eles são bons mesmo. Então o Ruth está dizendo que a gente viu todas as perguntas aqui, né? Bom, quer fechar, Bruno? Eu só vou agradecer o convite, eu adorei estar aqui hoje, sabe? Sim, foi uma conversa que eu nem estou vendo o tempo passar. A gente está quase 2 horas conversando aqui, França. E a gente poderia ficar mais tempo aqui. Então, agradecer a todo mundo que ficou aí, 100 pessoas que estão nos acompanhando aí. E já estão falando que Vitória Almeida falando que a pseudociência é a próxima, então, hein? Pseudociência. Cobrando isso aí.
Ó, gosto muito, vou dar só uma palhinha aqui para vocês não ficarem na sede. Hein? Spoiler, vai dar spoiler. Vou dar um spoiler aqui, ó. Pseudociência, vamos falar de homeopatia. Rapaz, vai dar muita polêmica, cara. Homeopatia, ó, não cai para trás aí não, gente, não vai me recriminar não, ó. Homeopatia, psicanálise, olha só, psicanálise. Né? Vai comprar uma briga aí, hein? Horóscopo, né? Astrologia, Reiki. Ih, rapaz, olha, que o troço vai azedar o caldo. Mas assim, não vão correndo o negócio, não, cara. Não vão não. Gosta de polêmica, gosta de polêmica. E nós também, né, Bruno? Vamos lá. Bruno, cara, obrigado mesmo, cara. Cara, eu que te agradeço, cara, pelo convite. A Rafaela dizendo que vai render, ó, vai render mesmo. Com certeza, entendeu? Eu também nem vejo o tempo passar, cara. Eu tô falando de ciência e tal, eu nem consigo ver o tempo passar. Eu quero agradecer muito o pessoal que ficou aqui até agora, 1h50 aí, a galera que comentou aqui no chat, que participou. Queria agradecer o Hudson aí pelo apoio, o João Marcelo aí pela transmissão no YouTube. E agradecer mais uma vez você aí, Bruno, os professores que estão aqui presentes. Obrigado mesmo por estar aqui contribuindo com a gente, contribuindo para a ciência boa, né? Diferente daquele canal lá, daquele rapaz da Terra Plana, essa sim ciência de verdade. Isso aí. Gente, Franz, obrigado mesmo. Hudson, você quer dar algum recado? Franz, primeiro agradecer a todos que participaram hoje, né? Mais uma vez a gente teve mais um sucesso na nossa 10ª palestra. Agradecer ao professor Bruno, que aceitou também o nosso convite. Agradecer você, Franz, pelo convite, por ter aceitado também o convite que nós fizemos na semana passada. E anunciar que semana que vem a gente está com a professora Bianca e a irmã dela, Beatriz. Vai ser uma palestra também muito boa. Ótimo. As gêmeas, né? São irmãs gêmeas. São gêmeas? Não sabia, não, Só vi que são bem parecidas. As duas telinhas, você não sabe quem é quem que tá falando. Né? São bem parecidas, mas não sabia que eles são gêmeos, não. Gente, valeu mesmo, Bruno. Boa noite, de Marcelo, Hudson, os professores aí, Rafaela, Rodrigo, Érica, Daniela, o pessoal que está aí presente, tá? Ricardo, que está ali, amigão. Mandar um abraço aí para os meus alunos e meus colegas do campus Itaperuna, que estão acompanhando a gente aqui também. Então, gente, boa noite, beijo para vocês. Beijão. Tamo junto, gente. Valeu, de Marcelo, um abraço. Tchau. Isso aí. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu.